Lobo e as 7 crianças. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e eu amava. Como uma boa mãe pode amar os filhos, um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhe disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos, todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: Abre, queridos pequenos, está aqui vossa mamãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave e a tua é rouca. Tu és o lobo. Então, o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila e comeu. E assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta, dizendo: Abre, queridos pequenos. Está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos. Nossa mamãe não tem as patas negras, como tu. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o molheiro e disse: Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater na porta dos cabritinhos, dizendo: Abre, pequenos, vossa querida mamãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou. Colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sobre uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito, e a velha cabra regressou do bosque. O que lhe deparou a porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de perna para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos. Não conseguindo encontrá-los em parte alguma, chamou-os pelos nomes, um após o outro. Mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou:
Querida mamãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. Ela o tirou de lá e o pequeno contou que viera o lobo e devorara todos os outros. Imagine o quanto essa cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperadamente, sem saber o que fazer, e o cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente de outro lado e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, Deus meu! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequeninos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro e ao primeiro corte um cabritinho pôs a cabeça para fora. E conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro na sanha devoradora os engoliu inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver sua mãezinha e abraçaram-na. Que alegria! Pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: E de depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam, a barriga ainda quente do lobo. E a velha cabra muito rapidamente cozeu-lhe a pele de modo de que nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se com as pedras que tinha no estômago e lhe provocaram muita sede. Foi à fonte para beber água, mas ao andar e ao mexer as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: Dentro da pança, que é salta e pula, cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. E vendo isso, os 7 cabritinhos correram, saíram gritando: O lobo morreu, o lobo morreu! E então, juntamente com sua mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte.